Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, você que já é inscrito no canal. Eu quero te agradecer pela sua presença. Você que não é inscrito, quero pedir que você se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. É Binho Ramos aqui falando e hoje nós temos aqui conosco o nosso amigo aí, o famoso Newton Ishi, mais conhecido como japonês da Federal, né? É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu, né? Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade e a gente está aí. Boa tarde a todo mundo, boa noite, bom dia, né? Como você falou. E a gente está aqui para bater um papo, né? Bastante informal. E caso alguém tenha interesse em fazer umas perguntas, por favor, estejam à vontade. É isso aí. Rapaz, eu fiquei assim muito alegre quando eu falei com você ali na questão e você aceitou o convite, tá vindo aqui, tá trocando essa ideia. Eu achei que ia ser assim, um pouco inacessível, né? Mas um cara muito humilde aí, muito acessível. Eu fiquei assim, bem surpreso mesmo com a maneira com que você me tratou, me passou o telefone já ali pra gente estar trocando essa ideia, né? E você foi uma figura emblemática, né, cara, no Brasil aí, um período, por um longo período, né? Inclusive virou até máscara na época do carnaval, né? Pois é, né? Foi justamente na Operação Lava Jato, que começou em 2014, março de 2014, né? E fiquei durante 4 anos, né, trabalhando nessa operação. E há 4 anos também estou aposentado. É bom que saliente isso, né? Mas realmente foi uma operação que jamais existiu, né, em nosso país, e foi um modelo mais ou menos parecido com o que ocorreu na Itália. Então, um fato também que uma contra a corrupção. Foi muito importante, né? Muito importante, sabe? Foi um marco onde todo mundo achava que rico não ia preso, né? Só pobre ia preso. Rico e quem tinha poder, né? Muito menos ainda os políticos, né? Exatamente. Então aquilo demonstrou, né, na ocasião, que rico também poderia ser preso. Isso foi muito bom, isso fez com que os brasileiros, né, tivessem olhando para frente, olhando para o amanhã, tendo um pouco de esperança, né, porque realmente nós vivíamos num período em que a corrupção estava solta e parecia que ninguém fazia nada, né? Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar presente e poder participar, né, porque foi cansativo, foi estressante, tudo, mas com apoio popular, né, e deu certo também devido ao apoio popular, né? Então, desde o momento que o povo começa a apoiar, a situação fica mais forte para você trabalhar. Então, a própria população nos deu essa chance, essa oportunidade, e nós não podíamos falhar perante a sociedade, né? Apesar de ser nossa obrigação, mas aquele apoio nos fortalecia cada vez mais, né, no combate, na luta e em busca de provas, né, para colocar os responsáveis, né, para responder na justiça. A manifestação da população nas ruas, assim, um fazendo máscara aqui, o bonecão de Olinda. Pois é. Isso aí você se sente, poxa, nossa, o povo tá gostando, tá aplaudindo a justiça sendo feita de fato, né? Na realidade, veja bem, quando o Olinda, né, o Leandro pediu a permissão para que confeccionasse o boneco, eu, por mim, achava que era mais um boneco que ia desfilar no carnaval, né, principalmente no Nordeste, né? E eu não liguei tanto. Tanto é que o diretor-geral deu autorização e eu também autorizei. Mas aí depois eu fui ver que o boneco é uma homenagem, né? Se você notar, os bonecos que lá existem, lá foram confeccionados, são pessoas, né? Tinha o Papa, tinha presidente, então era uma homenagem. Aí, tanto é que estou até devendo uma visita a ele. Quando eu tive a oportunidade de ir para Olinda para poder agradecer o Leandro, começou a pandemia. Aí eu não pude ir, mas se Deus quiser, esse ano eu devo passar em Olinda e agradecer.
E as máscaras também, não sei de quem foi a ideia, né? Então, logo naquele período, todo mundo no carnaval usando máscara do Japoneira Federal. Quer dizer, aí que começa a cair a ficha, porque na realidade você não tem ideia assim, do que está ocorrendo lá fora, né? Então, apesar da imagem, né, sair praticamente todos os dias na televisão, eu e os colegas, né? Então, você estava achando que tudo aquilo era normal, mas não, você não tinha assim, a dimensão, né, o que estava ocorrendo nas ruas, na sociedade, nas casas, né? E aí eu comecei a perceber quando crianças iam me procurar lá na superintendência para tirar foto. Aí que eu falei, poxa vida, né? É uma coisa legal porque essa imagem, né, está dando o exemplo do bem, né? Porque as crianças são muito espertas, sabe? Então, quando isso começou, eu falei, puxa, que legal. Fiquei feliz? Claro que eu fiquei feliz, né? Porque, afinal de contas, não era uma imagem do mal, né? Em si, uma imagem do bem. Então, muitas crianças vinham falar comigo que quando crescesse queria ser policial federal. Poxa, isso é legal, né? Uma profissão, por exemplo, que eu fiz academia em 75, né? Em janeiro de 76 que eu comecei a trabalhar em Guaíra, aqui no Paraná. Então foram 40 e poucos anos, né, na luta, no trabalho, mas nunca trabalhando, pensando, porque você como policial, você nunca pode trabalhar pensando em reconhecimento, né? Aquela é a tua função, sua obrigação, né, de proteger o Estado, no nosso caso, proteger a população, né? Então você faz aquilo com amor, nunca pensando, né, eu vou ser reconhecido. Se você pensar dessa maneira, você vai ser jogador de futebol, né? Joga bem, é reconhecido, tal, aplaudido. Mas a nossa profissão não, nós temos que cumprir, né, a nossa tarefa, a nossa obrigação, está dentro da Constituição. E a Polícia Federal, você falou aí de você prestar serviço, né, aquilo que lhe foi incumbido, né, de fazer, ela não só protege a população, como também protege a soberania nacional, né, porque você está falando de política, né, e toda aquela bagunça que tinha no Brasil, como o Brasil era conhecido do lado de fora, o país da corrupção, né, inclusive teve até um filme, né, eu não sei se eu posso citar o nome do filme aqui para não bloquear o nosso vídeo aí, mas teve um filme que saiu aí, uma época que o cara falava, pô, tô no Brasil, tipo, o outro vinha tentar prender ele e ele falava, pô, tô no Brasil, como que diz assim, tipo, aqui é o país da corrupção, aqui eu posso fazer o que eu quero e tal. Então a Polícia Federal aí, nesse período aí, ela mudou a cara também, não só do Brasil, como era visto lá de fora, também como a cara da instituição Polícia Federal, né? Exatamente, porque realmente, como você falou, o Brasil, teve uma época que o Brasil, né, assim, propaganda era o Pelé, né? E depois aquele turismo sexual. Carnaval. Carnaval. E depois a parte de corrupção, né? Então você assiste vários filmes onde eles praticam um assalto, por exemplo, e não, vamos fugir para o Brasil, né? Como se aqui fosse um paraíso de ladrões, de criminosos, né? Então, com essa operação, era notícia internacional, notícia no mundo todo, né? Sim. Então saía no Jornal da China, da Inglaterra, Estados Unidos e qualquer local do mundo. Então isso ajudou a divulgar, né, que o Brasil também, né, se preocupa com isso. Sempre se preocupou, mas nunca teve aquele apoio, né, e nunca, por exemplo, quando eu falo em Lava Jato, nunca se juntou pessoas, né, no momento certo, na hora certa, com pessoas certas, para poder trabalhar, né, porque é difícil você montar uma equipe, sabe, onde todo mundo está focado no mesmo objetivo. E naquele momento da Operação Lava Jato, nós contamos com isso, né? Isso foi muito importante. E ninguém estava assim, visualizando se promover. Se eu falar para você quem que é o nosso superintendente da época, o superintendente, Dr. Rosalvo Franco Ferreira, você não conhece. Não. Você não conhece. Ele nunca foi de dar entrevista, ele sempre comandando, né, e sempre discreto. Nos bastidores. Nos bastidores, né?
Inclusive é um você líder, mesmo, né? Inclusive você mesmo, né? Você ali, pela tua maneira de... Até na maneira como você passava, saía na TV, você estava fazendo o seu trabalho, a intenção nunca era aparecer, né? E foi uma coisa que foi feita, né? Você falou da figura ali, da sua figura, né? Como você saiu na sociedade, né? A máscara e tal, boneco de Olinda e parará. Foram criados 2 super-heróis no Brasil nessa época, né? Que foi o Juiz, né? Inclusive associaram a figura dele ao Batman e tal, né? Mas o engraçado é que a tua não foi associada a nenhum super-herói. A tua foi criado um personagem real, né? Exato. Né? Então, uma vez eu perguntei para uma repórter, né? Porque falei, poxa, eu tenho que parar, só todo dia sai a minha imagem, né? Para mim não é legal, né? Aparecer assim todo dia, tá, papá. Aí ela falou, Nilton, além de repórter, né? Como profissional, eu sou uma pessoa normal, tenho vida, né? Tenho amigos. E o comentário que as amigas fizeram a ela foi, hoje não deu graça, hoje a Polícia Federal não apareceu. Não apareceu. Então ela falou, a tua imagem está vendendo e a imprensa aproveita, né, para colocar a tua imagem justamente para poder vender. Aí a imprensa trabalha em cima disso, né? Então, falei, bom, então, se é por aí, né? Sim. Então, cara, assim, eu tava dando uma olhada, né, pensando, que você era alguém antes de 2014, né? Antes de 2014 a tua vida era uma, né? Depois de 2014, ali por volta de março, né, mais ou menos 2014, a tua vida virou como é que eu vou falar, um liquidificador, né, cara? Te jogaram dentro do liquidificador praticamente, né? Porque você não escolheu fazer o que você foi incumbido de fazer, né? Então, de repente, caiu na tua mão o exercício que você tinha que pôr em prática, né? E você pôs e, de repente, estava lá, teu rosto estampado de tudo quanto é lugar. Quem era o Nilton Ishi, o japonês da Federal, antes de 2014? Como era a tua vida, assim, você lembra de como era a tua vida antes de tudo isso? Na realidade, eu sempre trabalhei na parte de operações. Na parte de operações. Aí, se você quer, assim, né, uma coisa interessantíssima, na década de 70, eu estava chefe da operações em Londrina, trabalhava lá. E um mês antes, mais ou menos, a equipe de entorpecente aqui em Curitiba prendeu 5 gramas de cocaína. Foi uma festa aqui em Curitiba, o chefe do Dr. Roberto pagou o churrasco para a equipe e tal. E um mês depois recebi uma informação lá que tinha um estrangeiro, né, residente no país, e que ele tinha uma certa quantidade de cocaína. Bom, a gente não acreditava muito, mas vamos trabalhar em cima e tal. Aí até que um dia, porque naquela época você não precisava de um mandado de busca, de apreensão, né? Então, posteriormente, aí passou a ter a necessidade da presença de um delegado e depois autorização judicial. Entramos na casa do cidadão, fazendo a busca, aí tinha um par de tênis, aí fui olhar o tênis, quando vi dentro tinha dois pacotinhos desse tamanho assim, né? Um em cada pé. Abri, era um pó branco. Mas na academia nós não tínhamos a cocaína para nos mostrar que isso aqui é cocaína, né? Marihuana, maconha, sim, eles mostraram, isso aqui é maconha. Você aprende tudo na academia. Mas na época não tinha cocaína, né? Para mostrar, assim. Pessoal, isso aqui é cocaína, né? Só em filme, você vê lá. Você viu os caras fazendo. E nem isso, que gosto vai ter, né, se a gente experimentasse. Aí eu falei pro cidadão, o que é isso? Aí ele respondia, o senhor sabe. Não, mas eu quero que você diga para mim que material é esse. De tanto insistir, ele falou, não, tudo bem, já que está insistindo, vou falar, é cocaína. Pô, quase caí para trás, né? Quase caí para trás. Aí a gente comunicou lá com o chefe, falou, chefe, nós aprendemos cocaína. Eu falei, Nilton, não brinca, não. Traz para cá que a gente vai fazer o teste para ver se é mesmo, né? Mas quanto tem? Falou, são 2 pacotes assim, sei lá, dá um meio quilo, não sei.
Aí levamos ele preso, conduzido, né, juntamente com o material. A gente chegou lá, a gente fez o teste e realmente era cocaína. Meu Deus, aquilo foi, na época, foi notícia, Jornal Nacional, no Brasil todo, 400 gramas, né? E aí você vê a realidade, né, da época com o de hoje. 400 gramas, se prender alguém, é consumo e... Né? Hoje em dia vai dar consumo, né? Naquela época o cara já era o traficante. Naquela época a situação era... Então, sempre a gente trabalhou, e naquela época também a gente até evitava de qualquer tipo de apreensão ou prisão, de você chamar a imprensa. Né? Mas só que isso aí foi um fato novo, né? Então por isso que foi até chamado a imprensa. Mas se não, nós sempre trabalhamos, sempre prendemos muita gente, sempre aprendemos muita coisa. Mas nunca a gente foi dizer, chama a imprensa, vamos divulgar. Para você ver o quão a importância da Lava Jato, né? A importância que a Lava Jato teve no Brasil, né, nessa época, porque foi uma coisa assim que foi extraordinária, né? Então minha vida, é lógico, né? Eu tive problema, por exemplo, em 2005, né? Um filho meu suicidou. Ele trabalhava no Japão e retornou para o Brasil. Meus sentimentos. Obrigado. E acabou entrando no comércio de reforma de carro, né? Tudo. E ela era garoto novo, aí colocação de roda e pintura, aquele negócio todo. E acabou que não deu certo. Aí ele tinha que retornar ao Japão. E na época ele tinha uma filha, né? Tem uma filha, que é minha neta hoje, com 25 anos. E ele começou a entrar em depressão. Mas a gente não achava que era depressão, a gente achava que ele estava triste porque tinha que retornar para o Japão, tinha que deixar a filha novamente, né? Aqui no Brasil. E acabou, né, cometendo suicídio. Durante 2 anos a minha esposa ficou legal, ela trabalhou bastante, ela era uma mulher muito inteligente, muito... E acabou trabalhando a minha cabeça e a cabeça da minha filha, né? Eu tenho uma filha hoje de 31 anos. E ela ficou legal 2 anos. Depois de 2 anos ela começou a entrar em depressão também. Aí começou a ter problema de taquicardia e tal. Aí 4 anos, né? Quer dizer, 2 anos após isso, quer dizer, 4 anos após o fato, ela teve um ataque cardíaco, né? E veio a falecer. Então tudo isso é lógico que te quebra, né? Você fica sem chão, aí principalmente minha filha, né? Na véspera do que aconteceu com meu filho, a minha filha acabou discutindo com meu filho, aí depois ela ficou com aquele negócio, achando culpada e tal, né? Porque houve essa discussão. Aí quando ela começou a melhorar, perdeu a mãe. Né? Perdeu a mãe. Aí até hoje eu lembro, a gente sentado, isso foi 5 horas da manhã, aí 6 e pouco, a gente estava sentado na escada lá do Hospital Nossa das Graças e aí ela veio falar comigo, pô pai, não acredito mais em Deus. Né? Aí eu não respondi nada a ela no momento, porque, puta, na hora você também tá todo mundo abalado. Abalado, né? Aí depois do velório, antes da gente enterrar a Fátima, aí eu tive que falar algumas palavras e aí veio a resposta para mim, sabe? Até eu falei, minha filha, você me falou que não acreditava mais em Deus, mas só para te provar que Deus existe. Eu pude conviver com ela durante 39 anos e você 19 anos. 19 anos. Você pôde conviver com uma pessoa especial, né, que foi a sua mãe. Então, nem todo mundo teve esse privilégio, né, de conviver com uma pessoa que nos ensinou muito. E ela sempre foi uma pessoa batalhadora, eu sempre trabalhei muito e muito tempo fora de casa, e quem acabou criando meus filhos foi ela. Então eu falei, Deus existe sim, porque a gente teve a oportunidade, o privilégio, né, de conviver com ela durante todo esse tempo. Né? Então nós temos mais aqui a agradecer a Deus. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje e você não sabe, muitas vezes você acha, poxa vida, né, por que está acontecendo isso comigo? Mas mais tarde você vem a saber porque Deus é bom, Deus é justo.
e o que ele está fazendo hoje é para o nosso bem. Muitas vezes você não é digno de receber uma bênção hoje, porque você tem que estar mais preparado, né, para receber essa bênção. Eu te digo isso também pelo exemplo que eu tive na minha vida. Meu filho tinha 18 para 19 anos e nós fomos para a praia, né? E ele triste, tal, triste. Falei, pô, o que está acontecendo? Primeiro dia notei, segundo dia notei e até falei para minha esposa, né? Ela falou, não, Nilton, tá normal, tal, porque ele era um mestiço bonito e tal, e a gente tá na praia, as meninas passavam, olhavam para ele, mexia com ele nada. Aí eu falei, hoje à noite eu vou conversar com ele, né? Para ver o que está acontecendo, porque a gente sempre foi muito amigo. Tudo. Aí, chegando na casa que a gente tinha alugado, fui pro quarto, falei, filho, vamos conversar, né? Aí a gente foi conversar e tal, falei, o que está acontecendo? Aí ele me enrolou e falou neném, falou não sei o que, alguma coisa assim. Falei, você engravidou alguém? Ele falou, olhou para mim assim, mas já nasceu, pai. Era dia 17 de janeiro, porque era aniversário da minha esposa. Falei, como já nasceu? Falei, não, já nasceu no dia 28 de novembro. Falei, meu Deus do céu. Já estava com 3 meses de criança. Já estava com quase 3 meses, né, de idade. Aí falou, vamos falar com a tua mãe. Aí, não vai falar para a mãe não, porque a mãe sempre falou para me cuidar, que se acontecesse alguma coisa assim, eu teria que ir para casa do sogro e da sogra, que nós não íamos sustentar os 3. Aí eu falei, não, mas é uma vida, né, que tem jogo e tal, vamos conversar. Mas ela foi muito esperta, vim saber depois da morte dela, que ela estava ouvindo tudo, né, atrás da porta. Já sabia, já sabia. E quando eu fui falar com ela, não quero saber e tal. Mas chegou no fim do dia, ela falou, então vamos embora tal, vamos passar na loja, fazer o enxoval da criança e vamos lá pegar a neta e levar para casa, né? Então, aí tá, aconteceu isso. Mas antes disso, veja bem, a Fátima, a gente morava em Itajaí, e ela sempre passando mal, um vômito, não sei o quê. E nós temos um amigo médico lá, e ele falou, Fátima, vai fazer o exame que você está grávida. Eu falei, não posso estar grávida, eu estou menstruando, estou tomando anticoncepcional, né? Não estou grávida. Então aí ela continuou passando mal, falou, sabe de uma coisa, Nilton, eu vou fazer o exame. Foi lá, grávida. Tá grávida. Aí foi onde veio a minha filha, né, a Jordana. 12 anos de diferença com o meu filho, que o nosso plano era ter um filho só. Aí você imagine só. Aí falei, caraca, veio uma filha aí que a gente não estava programado, mas beleza, né? Um filho, uma filha. Aí você se analisar depois do que ocorreu na minha vida, hoje eu estaria só. Conforme o nosso planejamento era para ter um filho só. Hoje eu estaria só. Sim. Então hoje eu tenho a minha filha e tenho minha neta. Então, por mais que na época você pensasse, puxa, por que está acontecendo isso hoje são comigo? As pessoas que te amparam, que estão sempre com Exatamente, você, né? Então, uma via de mão dupla, na verdade, a família, né? Exatamente. Então, é ela que me cuida hoje, né? Ela se preocupa mais do que... Então eu saio, fico toda 15 minutos me ligando, está bem, não está bem, né? Comeu, então... aí você vê que Deus faz as coisas certas, sabe? Então eu falei tudo isso para chegar, né? Isso aí. Então minha vida foi assim. Aí começou a Lava Jato e dentro da Lava Jato nós tínhamos colegas também que tinha perdido o filho, o outro estava com o filho com câncer, o outro colega tinha filho no hospital com uma doença praticamente incurável e outros colegas com vários problemas pessoais também. Então foi legal que cada um entendia o lado do outro, sabe? Então, porque quem não passa por certas situações é difícil. Assim, é lógico que existem pessoas que entendem, mas algumas pessoas não entendem. Falam, poxa, o cara quer ir para casa, diz que o filho está doente, alguma coisa assim e tal. Então, como todo mundo tinha lá suas dificuldades, não digo problemas, suas dificuldades, então, quando a pessoa não estava bem, estava triste, a gente se reunia, um dava força para o outro e trabalhávamos para também poder fugir um pouco dessa realidade, sabe? Então, por trás da Operação Lava Jato também tinha uma outra operação acontecendo, né, cara? Que era
os agentes vencerem as batalhas internas, né? Exatamente. Que as pessoas que tá vendo de fora não percebem. Às vezes as pessoas, é só o Newton Nish, acha que você é um cara de ferro, o japonês da federal, né? O juiz fulano de tal, acha que são pessoas de ferro, que estão ali, estão efetuando as prisões a todo custo e tal, são testes de ferro e são os caras, mas esquece que tem seres humanos por trás disso aí, né? Exatamente. Que tem batalhas internas, né? E tudo mais. Você falou uma coisa aí, que às vezes serve até para quem tá nos assistindo, que Deus ele prepara você para te dar algo maior, né? Para te dar uma responsabilidade maior. Interessante isso porque na Bíblia, a Bíblia tem a história de Davi, e Davi ele foi pastor de ovelhas e lá no mato ele matou um leão e um urso, né? Que foram tentar arrebatar as ovelhas do pai dele, comer as ovelhas, né? Ele matou lá um leão e um urso. Depois do leão e urso ele enfrentou o gigante Golias. Mas entre esse período, entre os dois, ele foi ungido a rei de Israel, né? Mas para ele ser capacitado a ser rei de Israel demorou 13 anos. Mas ele já tinha sido ungido, já tinha sido separado, já tinha sido nomeado rei de Israel, mas demorou 13 anos, ou seja, foram 13 anos sendo capacitado, né? E essas batalhas internas, né, que nós seres humanos vivemos, né, aqui dentro da gente, são que estão nos preparando para vencer aquilo que está aqui fora, né? Exatamente. É uma luta contínua, né? Uma provação que você tem que enfrentar, né? Que você não sabe, mas tudo aquilo justamente para te fortalecer, né? Então você tem que tirar proveito disso, aprender, né? Sempre procurar ser uma pessoa melhor, né? Sempre procurar ser uma pessoa melhor. É o que eu sempre falo. Se for para atrapalhar, né? Se for para ajudar, conta comigo. Né? Eu nunca pensei assim, sei lá, lógico que eu sempre pensei no meu trabalho, na minha família, jamais em pensar mal para alguma pessoa. Poxa, isso nunca passou assim, né, pela minha cabeça, não é do meu perfil isso. É lógico que muita gente acha que eu acabei prejudicando, fiz mal à pessoa, mas justamente a pessoa tem que entender que eu era um policial, que eu estava cumprindo meu trabalho. Né? Sim. É lógico, eu acabei prejudicando a vida ilícita dele, sim, mas essa é a minha função, né? Não, e a função dele seria ter uma conduta, né? Exatamente. E o cidadão normal, respeitando as leis, respeitando as normas, respeitando as pessoas, principalmente, né? Então, acabei prejudicando, sim, fiz mal a ele, sim, fiz. Mas tudo dentro da lei, né? E dentro das normas. Então, nesse ponto eu sempre fiquei tranquilo. Nunca... Outra coisa que eu te falo muitas vezes, dentro da nossa profissão, né? Uma vez nós apreendemos 1 tonelada de maconha e no final o motorista acabou sendo liberado porque alegou ser de consumo próprio, né? Então... 1 tonelada? 1 tonelada. Quer dizer, poxa, né? Deve ter até hoje ainda. Esse cara está consumindo até hoje, né? Até hoje. Então... Mas ele foi preso daí? Foi solto depois, né? Foi solto? Foi solto com 1 tonelada? Justificativa. Meu amigo. Então você não pode chegar e falar, não vou trabalhar mais porque, né, a gente aprende uma quantidade dessa de droga e ele é liberado. Falei, mas ele foi solto com a justificativa de que era de consumo próprio. Né? Meu Deus, hoje já não é mais, já não é possível mais. Eu ouvi um ou dois casos, né, a respeito, assim, parecidos como esse, né? Mas o que eu estou tentando, assim, né, chegar a esse assunto é justamente por causa disso. Você não pode chegar, porque aconteceu isso, você, não vou mais trabalhar, não vale a pena trabalhar, enxugar gelo, né, esse negócio de, eu prendo, a justiça solta. Não, você faz o seu trabalho. Entendeu? Você faz o seu trabalho. O Ministério Público faz o trabalho, né, dele. E a Justiça faz o trabalho dela. Você, né? foi efetivo no que você precisava ser. Exatamente. A minha função, né, teve o seu início e seu fim. Missão cumprida. Então eu tenho que me preocupar com quantos anos, quantos meses, quantos dias ele vai pegar. Não, tem que se preocupar com a próxima missão que você vai ter. Exatamente. E é uma profissão linda, sabe? É uma profissão... É um sacerdócio, né? Você tem que gostar,
Tem período, por exemplo, que você está ganhando bem, outro período está ganhando mal, outro período está ganhando péssimo, né? Mas você não pode desistir, né? É uma vida que você esquece muitas vezes que na Operação Lava Jato, quantas vezes? Cortaram a luz de casa 3 vezes. Caramba! Porque não tinha tempo de pagar. Né, e aí achava também que tinha pago naquela correria toda. Então, Nesse período da Operação Lava Jato, você já estava sozinho? eu e minha Assim, filha. você e tua filha. Sim. Que a minha esposa faleceu em 2019. 2019. Não, 2019, 2009. 2009. 2009. Então, imagina, com um cara, você estava saindo do luto, né? Aliás, o luto a gente nunca sai dele porque você sempre vai sentir falta daquela pessoa. Ah, sim, é lógico. Mas né? você estava tentando se recuperar daquele momento, né? Exatamente. Chegou aquele turbilhão ali. E eu tinha que estar bem porque, você vê, e com tudo isso da operação, minha filha estava em depressão. Ainda tinha que amparar a sua filha. Tinha que amparar. Mas a própria operação não deixava assim você estar mais presente do que eu gostaria, né? Porque você não tinha hora para nada. Só para você ter uma ideia, quando eu me aposentei, cheguei em casa porque o pessoal comentava às vezes lá e tal. Falei, filho, tem um tal de Netflix aí que só passa filme e série, né? Ela falou, pai, tem sim. Falei, então, qual canal que é? Isso, a Netflix tem quantos anos, né? Eu falei, não é, nós temos que assinar, pai. Então, não sabia se era um canal ou se era uma plataforma. Né? Falei, então vamos assinar. Aí eu falei, não, mas a nossa televisão também não dá, nós temos que trocar, pai. Aí trocamos a televisão também. Aí eu fiquei 3 meses sem sair de casa, assistindo série e filme. 3 meses eu fiquei. Assisti tudo, né? Todas as séries, todos os filmes. Mas depois de 3 meses aí eu comecei a ficar, assim, pela vida agitada que você tinha, de repente parar, né? É complicado. Aí comecei a trabalhar nessa área de compliance, né? E eu tô até hoje. Uma área legal. Só que quando eu falei pro meu amigo que eu precisava trabalhar, que eu estava entrando em depressão, ele falou, não, beleza, vou arranjar uma coisa para você e tal. 15 minutos depois ele ligou, falou, Nilton, que tá a hora de compliance? Falei, pô, ótimo, beleza. Aí eu fui no Google, né? Falei, puta, o que é compliance, né? Aí... Pô, tu tava dentro de uma área ali eu específica, né, queria cara? trabalhar e o cara falou, se o cara falasse... Não, imagina, né? tu tá vivendo ali, vamos supor, aquele turbilhão, tipo, um exemplo, tu tá saindo de um estado de luto, tá tentando sair de um estado de luto, 6 anos, né? 2014 que começou a Lava Jato. Isso. De repente vem aquele turbilhão, tu começa a lidar com uma coisa ali, com aquela coisa toda, e tu não imagina que vem outra coisa pela frente. De repente tu aparece no jornal, ali alguém filma você, o japonês da Federal tá lá no jornal da noite, né? Aí de repente começa aquele monte de coisa, e entrevista, e jornalista daqui, jornalista de lá, e missão hoje, missão amanhã, e um monte de coisa, e turbilhão, e a filha em depressão, tu tem que lidar aqui, tu não sabe como é que a filha tá em casa, tem que prender um cara aqui, ou prender outro cara lá, tua vida virou uma agitação danada. De repente tá em cima da tua aposentadoria. Tu se aposenta e pum. Não, beleza, vou me aposentar e tal. No outro dia, tu cai na real, o que foi a aposentadoria pra você, né? Não, porque eu tinha tempo, né, de aposentar, que eu poderia me aposentar. Só que o superintendente pediu a mim, né, Nilton, fica aí e tal, por causa da Operação Lava Jato e tal, papá. Tá bom, então eu fico. Porque eu era chefe da operações e chefe da custódia, né? Quando houve essa primeira mudança que o delegado Leandro, que era o diretor-geral, ele acabou saindo da direção-geral e se aposentou, entrou um outro delegado lá e tirou o nosso superintendente. Entendeu? Estranho, né? Tirou o nosso superintendente, aí o nosso superintendente falou, não, então eu vou me aposentar. Ofereceram até um cargo para ele, trabalhar no exterior e tal. Ele falou, não, eu vou me aposentar. Aí ele me avisou, eu estou me aposentando. Eu falei, então estou indo atrás. Né? Aí foi quando também pedi a minha aposentadoria. Se ele continuasse, tivesse continuado, também estaria, né? Estaria junto ali pela parceria e tal. Isso, pela parceria, que é uma amizade que nós temos de 30 e poucos anos, sabe? Trabalhamos juntos em outra época, no setor de estrangeiro, no setor, né, de entorpecente, então a gente já se conhecia há muito tempo. E foi um chefe que me dava todo apoio, né? E um cara sensacional, como chefe, como líder, um cara... Amigo, então era minha obrigação mesmo de dar força a ele, né? Já que ele confiou a mim em 2 setores super importantes, né? Então eu falei, não posso deixá-lo na mão, né?
Então, fiquei. Mas quando se aposentou, também. Agora a minha missão também acabou, né? Mas até esse momento tu ainda tinha coisa para fazer, tinha missão para cumprir e tal. Até o momento de você pedir sua aposentadoria. Tinha, porque como eu estava no setor de operações, não era só em função da Lava Jato, né? Tanto é que nós tivemos 2 operações lá, né, que os presos ficaram até na custódia aqui em Curitiba. Então, e outras operações que surgiam, nós também tínhamos que trabalhar, né? Então, nós não vivíamos em função da Lava Jato, nós não éramos, né, lotados na Operação Lava Jato, nós éramos da operações e, com tudo isso, nós trabalhávamos, né, na fase entorpecente, contrabando, notas falsas e todas as atribuições da Polícia Federal que necessitava de policiais operacionais, nós tínhamos que estar. Tinha que estar. A Lava Jato, você vê, ela teve uma proporção tão gigantesca que foi criada até nas faculdades matéria específica para falar da Lava Jato, né? Tem faculdades que só falam da Operação Lava Jato, por exemplo. Tem matéria que só fala Lava Jato. A faculdade que eu faço aqui, não, estou terminando direito, né? Ali não tem, mas tem algumas faculdades que são especializadas em falar só da Lava Jato, como ela foi feita e tal, né? Pontos e pontos específicos, né? Que foi uma engrenagem muito gigante, né? Foi uma engrenagem muito grande. Assim, as pessoas não sabem, né? Você falou ali uma coisa que você é o agente, né? Você é o cara que obedece ordem, por exemplo, e você tinha que cumprir aquele mandato. Nessa engrenagem toda da Lava Jato, quem era você, assim? Como você funcionava? Bom, no início eu saí, né? Saía muito também para aprender as pessoas e tal, mas como a minha imagem se tornou pública, então qualquer lugar que eu fosse, já saía que tinha uma, cuidado pessoal, a Polícia Federal tá aí e tal, né? Então, depois a gente começou a fazer muito assim, a parte logística, lógico que tinha alguns colegas do setor que eles iam, né, não eram conhecidos, mas aí a parte de logística, a parte de condução, né, então por isso que a gente estava sempre presente, porque logo após uma prisão, né, nós temos que levar para fazer o exame de corpo de delito e tal, no IML, então, poxa, as pessoas, a imprensa sabia, fulano foi preso, agora vai ter que levar para o IML, né, então tudo isso a imprensa já estava sabendo e já sabia mais ou menos o horário e tal. Chegava lá, às vezes o repórter já estava na tua frente. Já estava esperando, né? Então, se você analisar direitinho, foi cansativo? Foi, estressante, foi, né? Mas foi um trabalho bonito. E eu posso até salientar você que no início, quando foram presos aqueles 20 e poucos empresários políticos e tal, alguns com prisão temporária, outros não, né, preventivo. Nós acreditávamos que eles iam sair uma semana, 15 dias, eles estariam na rua, entendeu? Porque nem nós acreditávamos que eles iam permanecer presos. Aí quando, peraí, foi mantida a preventiva, tal, a temporária foi transformada em preventiva. Aí começou, peraí, os homens vão ficar presos mesmo, né? Vamos então pra cima, né? Vamos pra cima, vamos botar o pau pra quebrar, né? Exatamente. Então, mas eu sou sincero a dizer que no início nós também não acreditávamos, sabe? Que fosse funcionar assim, sabe? Maravilha, funcionou, né? Infelizmente hoje, né, se não me engano, o único que está preso ainda é o Cabral. Né? Mas o restante foi solto. Vamos ver o que vai dar, né? É igual o Fayad veio uma vez aqui conversar comigo, ele tava falando, cara, eu imito ele, né? Pô, os políticos que eu prendi, a maioria deles nem hoje está preso. Um pouco tom meio de indignação, né? Mas assim, eu lembro que você falou aí, né, que quando algum jornalista te via e tal, tirava foto, já saía, né, cuidado que o japonês está em tal lugar, né, virava uma correria, né, porque, óbvio, né, quem era suspeito já ficava pensando, o cara veio na minha casa, vai bater aqui.
Eu lembro do meme que saiu, né? Da tua fotinha no olho mágico da porta. E não só o meme, né? Eu até usei uma musiquinha, não sei se você já ouviu essa musiquinha, né? Ai, meu Deus. Sim, sim. Me dei mal. Tocou muito no carnaval também, exatamente. E eu usei essa musiquinha para divulgar que você estaria aqui com a gente. E aí tem um áudio, né, de um determinado político falando, pô, o japonês da Federal, me ferrei, junta tudo. Eu acho que virava uma correria a hora que o nego batia na porta, né, cara? É, virava, sabe? Virava e... Foi engraçado, né? Você viu como... Foi sério, mas ao mesmo tempo engraçado, né? Sim, exatamente. Eu acabava assim, me divertindo muito, assim, até com os próprios presos, porque você convivendo com eles 4 anos. Uhum. Né? 4 anos e eram pessoas inteligentíssimas, tudo, e diferentemente do outro tipo de criminosos, né? Uhum. Mas era uma correria para mim, porque eu tinha a parte operacional, eu tinha que descer para ver se estava tudo bem, né? Então, que nem surgiu aquele... Quando no início, o Youssef foi preso, quando o Youssef estava preso, ele passou mal, teve problema cardíaco, tivemos que interná-lo. E a primeira noite eu fiquei com ele, eu e outro colega, nós ficamos lá. Aí à noite o colega saiu para jantar em casa e eu fiquei com ele lá. Aí ele estava aqui na cama, na UTI, a televisão lá. Aí começou a noticiar. E o chefe passa mal na custódia lá da Polícia Federal, é internado e faleceu. E o cara vivo aqui, então. Eu olhei para a televisão, olhei e falei, pô, peraí. Olhei para cá, ele deitado lá, tranquilo. Eu até brinquei com ele, falei assim, quando é que vai ser seu velório, chefe, né? Ele falou assim, por quê? Porque você está falando isso, está me desejando... Já tá me matando. Não, preste atenção aqui no jornal, né? Aí falou que ele tinha sido preso por causa disso, daquilo, e passou mal do coração, na custódia, e foi internado e veio a falecer. Daqui a pouco o chefe me liga, o 02 me liga, 03 me liga, Nilton, pô, o que aconteceu com o chefe? Morreu? Não morreu, ele está aqui, mas pô, do jornal tá dando que ele morreu. Eu falei, não morreu, pô, ele está aqui. Como é que pode? Olha só, quando começa a se falar muito, a filmar uma coisa, você, depois de um certo tempo, você fica até duvidando. Pô, será que esse cara tá vivo mesmo? Aí, porque aconteceu o seguinte, aí o colega chegou, falou, ó, saiu, não, eu vi no jornal que ele faleceu, não, tá aí, o homem tá aí. Eu falei, ó, fica aí que eu vou jantar, daqui a pouco eu volto, né? Aí saí do Hospital Santa Cruz, tô indo para casa, que eu vou lá no Bigorrilho, daqui a pouco me liga o telefone. Nilton, fala sério. E o chefe morreu ou não morreu? Falei, puta. Pera aí, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu peguei o telefone e liguei pro colega. Falei, vem cá, como é que tá aí o chefe? Não, tá aqui tranquilo, deitado aqui ainda, pô. Aí liguei e falei, não pode. Não aconteceu nada com ele, não. É como eu te falei, o jornal se enganou aí. Ele tá vivão, tá legal, né? E quer dizer, eu fiquei na dúvida. Claro. Exato, eu saí de lá com ele vivo. Mas de tantas pessoas falaram, eu falei, putz, será que... Né? Eu saí de lá, morreu agora, né? Mas que nada. Aí você vê como funciona a tua mente, né? Foi engraçado aqui, foi engraçado. Aí tivemos que acionar a polícia militar, porque aí começou a aparecer muita gente. E estava, se não me engano, estava na véspera das eleições, sabe? Aí foi quando a Dilma ganhou. Então era jornalista, pessoas, né, indo para lá. Aí nessa hora saiu um monte de comentário, né? Quem mandou matar, foi envenenado, né? E se tratando de Brasil, né, não é de se duvidar que havia interesse de alguém que ele morresse de fato e de repente até jogou uma notícia dessa na mídia já com intenção de cometer algum ato, né, de matar o cara de homicídio ali e tal, né? Eu não gosto assim, sabe? Eu não gosto muito de ficar imaginando coisa não, que
a gente fica viajando muito, né? Eu não sou de viajar muito não, Aham. tá? Eu gosto muito assim... É bom andar dentro do padrão. trabalhar dentro de fatos, né? Porque senão você acaba até perdendo seu tempo né, de lazer ou né, estar com a família, porque você está pensando, pô, será que não aconteceu isso, aquilo? Mas eu acho que a gente tem que saber aonde pesquisar, né? Sofri muito com esse tipo de coisa também, na época que eu trabalhei, me acusaram, né, de muita coisa. Inclusive quando você tocou nesse assunto aí, inclusive quando saiu uma das situações aí, eu até falei, pô, mas não tem lógica um cara que trabalha para a Polícia Federal, né, tem uma vida estável, né, óbvio, tá perto de se aposentar provavelmente, se deixar levar por uma coisa desse nível, né. Eu tava até falando que você, né, você era um agente, você era um cara que era mandado, né, então você ia e cumpria as ordens que te eram colocadas à mão, né, mas mesmo não se declarando de esquerda ou de direita ou de centro, né, você automaticamente fez alguns inimigos, né? Porque você prendeu pessoas que eram de interesse, por exemplo, político, né? E faz parte do jogo isso, sabe? Faz parte do jogo. E isso agora, provavelmente foi o que fez levantarem, né, notícias como essas daí, né? Mas até eu falei pro chefe, né? Eu falei, chefe, é melhor você me tirar lá do setor e tal, né? Porque isso aí pode prejudicar a operação. Ele falou, não, negativo. Você é meu homem de confiança, você vai continuar. Importante, eu confiar em você. Então, continuei, notícia saiu, sabia que 5 dias passava tudo, né? As pessoas... Aqui no Brasil é a mesma coisa, você não viu o caso, né? Do presidente da Caixa Econômica. São 5 dias de notícia, né? Depois passa. Fatos novos ocorrem também, né? Então, na época, lógico, a gente sofre, né? Vou dizer, não esquentei minha cabeça. Claro que você esquenta, porque, pô, estão te acusando de uma coisa que... Né? Agora, se imagine eu cuidando daqueles... O maior PIB brasileiro estava lá comigo. O maior PIB brasileiro estava lá comigo. Imagine. Né? Você vai deixar, né, um lobo que fica cuidando dos cordeiros? Não dá, né? Não dá, né? Você era tão safado, tão ladrão assim, como é que eu tô cuidando dos caras lá? Eu, né, 4 anos junto com os caras lá. Esse foi um problema grande para você, porque associaram você, né? Não, por exemplo, a Polícia Federal, né? Tipo, você era um agente da Polícia Federal, mas os caras associaram você e perseguiram você por isso. Sim, eles tentaram, né? Assim, foi a mim, aí depois acusaram os delegados de CN de um outro partido, por isso estavam atacando o pessoal do PT, mas se analisar direitinho, né, políticos de outros partidos também foram presos. Então eles tentavam, né, de uma maneira, denegrir a imagem da operação. Sim. Entendeu? Para tirar o foco. Né? A Polícia Federal é uma instituição, eu nunca vi uma instituição tão rígida como sabe? Tanto é que às vezes ela até peca por excesso. Ontem ou anteontem sexta-feira ou segunda, houve uma decisão da Justiça. O colega já estava preso 3 anos. O juiz, né, depois das provas, depois de tudo analisado, mandou libertar o colega dizendo que ele é inocente. 3 anos o colega ficou preso. Um amigo antigo seu de... Um colega, não, ele não conhece ele pessoalmente, né? Mas saiu na imprensa, os colegas também publicam, né, nos grupos nossos. 3 anos o colega ficou preso. Onde que ele vai recuperar esses 3 anos? Entendeu? Mas justamente, e condenou a Polícia Federal sobre, sabe? Então, porque a Polícia, o que eu estou falando isso só foi um exemplo, porque a Polícia Federal é uma instituição muito séria, ela, entendeu? Eu estou aposentado, não estou na rua. Né? Aí depois a imprensa também saiu que eu tinha, né, perdido minha aposentadoria. Olha Você só. vê? Até por isso. Entendeu? Ou seja, o cara está aposentado aqui, cumpriu todos os seus anos, e você que tem a informação que ele foi, como é que fala? Afastado, né?
Demitido. Demitido, perdi a aposentadoria. Perdeu a aposentadoria, então é uma mentira, meu. O cara está aposentado, cumpriu todos os seus anos de trabalho. Você vê como que, infelizmente, também tem esse lado da imprensa, né? Não digo bem a imprensa, que a imprensa deve divulgar porque alguém informou. Né? Então, a maldade é justamente dessas pessoas que informam. Mas eu acho que a imprensa também deve ir atrás, confirmar a fonte. Né? Deviam ligar. Aí é que também tem uma... Hoje eu posso falar, eu estou aposentado. Mas, poxa, a própria polícia podia chegar e falar, não, ele não está afastado, ele não perdeu a aposentadoria, né? Publicar uma nota. Uma nota, alguma coisa assim. Aí, Nilton, fala, não vou falar nada. Mas, por outro lado, também foi bom, né, a decisão da própria Polícia Federal de não comentar nada, porque depois passa também. Como eu te falei, 5 dias passa, né? Passam e depois ninguém comenta mais. Então, vários, só que preocupa a minha mãe. Eu tenho uma mãe, né, ainda viva, graças a Deus, né, com seus 88 anos. Que bom. Eu tenho, né, tios, primos, quer dizer, poxa, todo mundo fica preocupado com uma notícia dessa, né? Então, eu acho que tem que ser um pouco mais responsável nesse sentido de você não, é como você falou, você não está lidando com uma máquina, você está lidando com um ser humano. Né? E por trás desse ser humano tem, olha, muita coisa que, sabe que... Por isso que o índice de suicídio dentro da Polícia Federal, ou dentro da segurança pública, é grande. Até você sofre dias pressão, atrás, né, da sociedade, você sofre pressão dos seus superiores, né, das próprias instituições. Uma vida cansativa, uma profissão mal remunerada. Então tudo isso te traz, né, esses problemas psiquiátricos e espirituais, sei lá, né? Mas é aquilo que eu digo, né? Problemas financeiros eu acho que não é um motivo, porque eu sempre até cheguei a discutir com alguns colegas. Não vou trabalhar que eu estou ganhando mal. Eu falei, então faz o seguinte, peça a conta, procura outra coisa que você ganhe melhor, né? Vamos trabalhar. Se não quiser trabalhar, peça a conta. Né? E ele ainda tem a decisão de poder pedir a conta, porque mandar embora é bem difícil, né? Não é que seja difícil, a não ser que ele faça, né? Transgrida as normas. Sim. Né? Aí ele manda, aí a PF manda embora mesmo. Não quer saber. Eu digo no sentido assim, se o cara andar dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, beleza, ele né, entrou e morre lá dentro, né? Então, mas ainda morrendo lá dentro, tudo bem, o duro quando você morre, ou através de suicídio, ou troca de tiro, aí é complicado, né? A gente sofre junto com a família, né? Não é fácil não. Durante esse período aí de Lava Jato, quantas prisões políticas se efetuou? Foram, não muitas, né? Mas várias, porque como eu te falei, tinha situações que eu não podia ir, né? Não podia ir porque está passando e o pessoal, o japonês lá, vai aí, onde... Uma vez eu fui buscar um preso em Itajaí. O que vendeu desse Ray-Ban aí, né? Pois é. Mas um dia nós fomos buscar um preso em Itajaí, aí só que chegamos lá próximo ao almoço. Aí o presídio fica entre Itajaí e Balneário Camboriú, na BR, do lado direito. E eu falei, vamos almoçar, vamos comer um peixe, né? Em Itajaí, antes de pegar o preso, a gente pega o preso e a gente retorna a Curitiba. Poxa, a gente parou lá na Itajaí para almoçar, pronto. Aí começou o comentário, né? Aí, não, o Japonês Federal tá aí, políticos, cuidado, não sei o quê. A gente até ouviu na rádio lá, cuidado, o Japonês Federal tá aí, cuidado aí, você é político que andou metendo a mão, fulano, tá. Entendeu? Até Itajaí tem muitas motos, né? E ciclistas também, pô, a gente parava no sinal, o pessoal vinha, eu venho prender quem aqui e tal, né, japonês e tal. Então não dá para você, porque quando você tem uma operação, por exemplo, São Paulo-Rio, você tem que ir no dia anterior. Né? Aí... Rio e São Paulo estava direto, cara. Rio São Paulo, né? Então, fui muitas vezes a Brasília também para levar preso para CPI e tal. Aí é lógico que você estava, né? Sempre em evidência e acabou, né? Ficando essa imagem, né? Graças a Deus eu sempre digo, né? A imagem do bem. Então, é legal sobre isso? Né? Não me incomoda, às vezes as pessoas, você tira uma foto, né? Não me incomoda.
é o maior prazer, sabe, que eu sinto. Isso é no Brasil todo, né? Porque eu viajo muito através da empresa, que eu faço consultoria. Aí você vai lá no interior do Maranhão, você acha que ninguém te conhece, né? De repente. Aí o cara, pô, assiste, pô, como é que tá, japonês? Eu vi sua entrevista do Cabrini e tal, né? Eu falei, putz, né? Você vai no interior de Roraima também, lá, nossa. O Cabrini é um ótimo entrevistador, né? Ele não é fácil não. Não é fácil não, né? Não, é que, né, eu peguei ele, peguei o da Atena, além da Mônica Bergamo, vários, né? O da Globo lá, o Altão lá, o que fazia o BBB, Ah, sei, Hudson, cara inteligentíssimo. esqueci o nome dele, né? Bial? Bial, sabe? Um cara super inteligente. Mas o Cabrini, ultimamente, Mas o é o que dá Cabrini mais repercussão, né? Já há anos, né? Aham. Então o Cabrini, ele vem... É no fígado, é no rim, sabe? Ele vem... É na faca, é no... mas foi uma das melhores, assim, entrevistas, sabe? Eu não assisti ela toda não, porque eu não gosto. Né? Eu não gosto. Tem uma entrevista, eu não assisto. Você não assiste? Eu não assisto, eu não gosto. Mas, tanto é que pela repercussão que teve, quando foi apresentada a primeira vez, a entrevista, nossa, todo mundo falando, meu Deus, Newton, pô, não sei o quê. Muita gente ligando, o Brasil todo. Né? Aí eu até mandei uma mensagem para ele, falei, pô, parabéns, Newton. Falei, eu não sabia que o teu programa alcançava, né? Tinha tanta audiência assim. Falei, parabéns. Aí ele só respondeu assim para mim, não, você merece. Então foi legal assim a resposta dele, curta e grossa, né? Mas um cara que você tem que estar atento. Tem que estar atento porque você não sabe qual a intenção da pergunta. Né? Você não sabe, porque é isso que eu falo. Quando você dá uma entrevista ao vivo, tranquilo. Né? Agora, o duro, o cara cortar e falar, não, porque veja bem a situação assim, ele respondeu dessa maneira. Né? Às vezes a pergunta é uma pergunta que tem uma boa intenção, mas ela vem num tom ruim e por conta desse tom ruim você se complica na resposta, né? Pois é. Pois é. Já aconteceu assim comigo e foi muito chato. Eu prefiro não citar qual situação que foi, né? Porque, principalmente agora que nós estamos na época de eleição, né? Então eu não gosto não vou assim, né? Peço para vocês entenderem que eu não vou falar, na próxima, né, eu posso até falar, mas como nós estamos no período pré-eleitoral, pode achar que eu esteja, né, de um lado ou de outro. Né? Eu prefiro ficar tranquilo aqui, sem, né, falar mal de alguém, não é do meu perfil isso. Cada um tem a sua opinião, nós estamos, né, vivendo num Estado democrático, até então, né? Sim. Nós estamos vivendo num Estado democrático, cada um tem seu direito de estar no partido, de gostar, né, de um candidato, é um direito que todo mundo tem. Né? Até eu, com licença, mas até eu sou pré-candidato, né, a deputado federal, porque eu acho assim, ficar sentado no sofá reclamando da vida, reclamando do país, reclamando da situação, né, vendo uma série de problemas dentro da sociedade. Aí é lógico que toda vez, quando chega perto de uma eleição, as pessoas vêm me convidar para sair e tal, sair candidato a algum cargo. Eu nunca quis. Dessa vez você resolveu tentar fazer alguma coisa de fato. Aí agora veio um amigo meu, que é presidente do partido, veio falar comigo e tal. Putz, acho que eu vou encarar essa. Então realmente não adianta eu ficar reclamando. Apesar que eu não posso reclamar muito, né? Eu trabalho ainda na empresa privada, tenho meu salário lá, tenho a minha aposentadoria na PF. Então, mas eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas que realmente precisam, sabe? Entendendo de lei, né? É muito importante que tenha candidatos que saibam o que está fazendo, porque se todos entendessem de lei, a coisa ia ficar com um pouco mais de qualidade, né? Porque você faria coisas dentro da lei, você faria leis, faria pautas, faria projetos dentro da lei que, com certeza, isso alcançar
de uma forma mais efetiva. Ou então a pessoa ser consciente que deve ter um assessor, né, experiente, que saiba te assessorar. Né? Por isso que eu estou indo para o mandato coletivo, né? Porque o mandato individual, ele toma as decisões, ele tem a ideia, e ele toma a decisão. Eu estou entrando no mandato coletivo, onde tem mais um outro amigo meu, então a gente não toma uma decisão sozinho. Tem mais uma cabeça para pensar. E eu penso mais ainda, mais além. Por exemplo, vamos supor, você hoje é acadêmico em Direito, então você vem me procurar, ou não adianta eu chegar e falar para ti, olha, nós temos que fazer isso, mas você que está sentado na cadeira lá da faculdade, você sabe quais são os problemas e quais seriam as soluções, não digo que solução, não, apesar que temos solução para tudo, mas que poderia dirimir um pouco, né, dessas dificuldades que vocês, estudantes, estão passando. Vamos discutir isso? Vamos discutir isso? Chame mais as pessoas lá, seus colegas, tá? Vamos discutir o que seria melhor ser feito nessa situação. Aí vamos trabalhar em cima, um projeto, alguma coisa assim, né? Aí eu estou atendendo aquelas pessoas que acreditaram em mim. Não é para falar não, mas eu deixei um legado na Polícia Federal e eu quero deixar um legado também, caso vá ser eleito, eu quero deixar um legado na política também. Importante. Entendeu? Isso. Eu não estou lá para passar meus 4 anos, não, eu quero deixar um legado, e só vou passar 4 anos, depois eu paro também, não vou ter idade mais para ficar, sabe? Mas eu quero passar com esses 4 anos e deixar assim, puta, o cara foi para lá e ele fez alguma coisa. Entendeu? Sim, mudou, né? Pelo menos, né, mudou um pouquinho, ou tentou mudar, mas pelo menos sabe que, o Japonês Federal foi lá, trabalhou, né, e ajudou muita gente, né, e fiscalizou muita coisa, né? Então eu acho que, caso eu seja eleito, a minha missão é essa. Continuar cumprindo o que você veio, que foi entregue nas suas mãos, não pelo governo ou pela Polícia Federal, mas quando você tomou posse do seu cargo, mas pela população. Pela população. Né? Porque, olha, o brasileiro, o pessoal fala do brasileiro, é lógico que ninguém é perfeito e nenhum país é perfeito, né? A população desses países, mas o brasileiro é trabalhador. Tá? O brasileiro é trabalhador. O que falta para nós é justamente essa cultura. Tá? Muita coisa acontece no Brasil que é questão de cultura. Né? Se nós, desde da infância, desde o colégio, nós fôssemos... Eu já fui, graças a Deus, essa parte de colégio era bastante rígido e às vezes as pessoas até podem criticar aí que eu estou falando isso, mas eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Então eu acho que se a gente melhorar a nossa base, a nossa educação, entendeu? Já desde cedo, ter responsabilidade, saber o civismo, saber da importância desse país, saber que você tem que trabalhar para conseguir alguma coisa, e você tem que estudar para ser mais culto, para você poder progredir dentro do seu trabalho. Fazer o estudante entender que é melhor ele trabalhar para conquistar do que ele roubar para ter. Exatamente, né? Então, a lei de Gerson, acho que nem é da sua época, mas querer levar vantagem em tudo, isso aí já não é válido há muito tempo, entendeu? Se a gente quiser um país melhor, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, entendeu? Nós temos que trazer isso lá, desde lá de baixo, né? Dar maior valorização aos professores, entendeu? Eles que são a base de tudo, da educação, entendeu? Quando você investe na educação, aliado com a saúde, né? Você acaba gastando menos na segurança. Se nós temos um povo mais educado, esse povo não vai te dar tantos problemas na segurança. Entendeu? Você vai para o Japão, lá a polícia não é armada. Aí não, que a polícia tá... Mas sim, mas nós temos lá uma população que é mais educada. Mais educada porque culturalmente, né? Ele já tem essa... Até o olhar para o professor é diferenciado. É diferenciado, entendeu? Então não podemos culpar também o brasileiro. É que nossa cultura é essa, nós temos que mudar a cultura do brasileiro. Né?
Aí eu acho que nós vamos, não vai ter um país melhor que o nosso. É. Né? Já é bom, com todas essas crises, com todas, né? Já é bom, imagine... Melhorando no aspecto social, Nossa, né, educação, né? É educação. Assim, qual foi, já estamos chegando meio que ao fim do podcast aí, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que talvez seja a pergunta que muita gente queria ouvir. Qual foi a prisão, assim, mais badalada, que mais te causou, assim, que você efetuou, que mais causou agito? Todo mundo me pergunta isso. Uhum. Todo mundo me pergunta isso. Se você pensar que no início, ninguém conhecia ninguém. Uhum. Vai aprender Marcelo Debrecht, vai aprender Del Piero, vai aprender... Quem são? Uhum. Quem são? Aí depois que você acaba sabendo pela própria imprensa, pô, o cara é dono do império, o outro também é isso, outro também é... Mas veja, a minha função como chefe de operações era a segurança né, da minha equipe e a segurança do preso. Então, eu sou um cara brincalhão, sou um cara, sabe... Você vê que até falo bastante, né? Mas todo mundo achava, vendo a imagem na televisão, todo mundo, pô, esse japonês nem fala, né? Nem fala, não ri, mas Era essa a imagem que eu tinha de você, era o seguinte, que você era um cara calado, entendeu? E fazia o que tinha que fazer. Se me deixar falar, eu fico falando aqui até amanhã. Mas, veja bem, eu tinha que pensar na segurança da equipe. Por exemplo, quando eu não estava nem sabendo que as pessoas estavam, né, que a imprensa estava tirando foto, que as pessoas estavam filmando a mim junto com os presos, né, ou os presos, eu junto com os presos. Mas eu estava pensando no que tinha acontecido, o que estava acontecendo naquele momento, se o perímetro, tudo estava seguro, e como vai ser lá na frente. Então a minha preocupação é essa. Então eu nunca pensei assim, não, eu estou aqui com fulano de tal, puta, né, prendemos fulano de tal. Nunca, nunca, sabe? É a mesma coisa, quando eu fui buscar o Cabral aqui no aeroporto, o Cabral desceu do nosso avião e falou assim, como é que tá, doutor Nilton, tudo bem? Eu falei, tudo bem, governador. Tá. Aí o pessoal da minha equipe, pô, você já conhecia o Cabral? Não conhecia. Ah, mas ele te chama pelo nome, sim, mas ele, né? Já sabe quem já você sabe, é, né? Exatamente, entendeu? Então nunca houve assim, puta, foi aquela prisão. Mas teve uma que você, tipo assim, esquentou mais cabeça na questão de segurança, de perímetro? Não, porque... Todas elas eram feitas com o mesmo padrão? Não, porque graças a Deus a equipe que a gente tinha, poxa, era uma equipe formidável, sabe? Então, nada era centralizado. Eu nunca gostei de ser centralizado, apesar que muitas vezes você tem que tomar uma decisão, né, contrária ao que o pessoal tá pensando. Por quê? Se na época, quase 40 anos de trabalho, né, eu pego lá um colega lá com 2, 3 anos de trabalho. A experiência que eu adquiri durante esse período é bem diferente de 2, 3 anos que ele tem. Muito maior. E de tudo que eu passei. Trabalhei em 2 fronteiras, na época trabalhei em Londrina, que era um local, nossa, terrível de se trabalhar, muitas drogas, muito contrabando. Então, é lógico que a tua experiência tem que contar. Então, a minha preocupação é assim, chegar na superintendência, preso, seguro. A equipe está segura no ar-condicionado. Beleza. Graças a Deus. Teve alguma dessas que tentaram alguma coisa contra vocês? Tal, tiro, não. Do que eu lembro assim agora... Não, tiro não, jamais. Porque nós sempre fomos bastante preparados. E sempre também de uma maneira assim de nunca anunciar, nós vamos passar por tal lugar, era todo mundo secreto. Exatamente, tanto é que mudávamos muito o trajeto, né? Então, sempre pensando nisso, porque graças a Deus o meu chefe, meu superintendente também pensava assim, não era se acontecer, o que nós vamos fazer? Nós não pensávamos assim, nós pensávamos quando vai acontecer. Você está preparado para acontecer. Então, quando acontecer, nós vamos fazer isso. Nós não podemos. Se acontecer, o que a gente vai fazer? Nós não podemos pensar dessa maneira. Então, por isso, graças a Deus, tudo deu certo, tudo foi dentro do planejamento. E estou aqui inteiro.
Que bom. Tá inteiro e Feliz. feliz. Né, por estar vivo, por ter a graça de Deus, por estar vivendo nesse país, embora, né, num momento crítico, mas se você analisar, a Europa está terrível, os Estados Unidos está terrível. O Brasil, infelizmente, não está melhor do que podia estar, por conta também da pandemia, depois veio guerra da Ucrânia. Exatamente. Né? E outra coisa que o brasileiro gosta, nós gostamos, quando eu digo brasileiro, né, nós, a gente gosta de criticar também, né? Até nosso time, né? E, pô, em vez de elogiar, tal, pô, houve esforço, tal, não, a gente quer criticar. Se não for, é mais fácil, né? Se não fosse a pandemia, por exemplo, e a guerra da Ucrânia... Eu acredito que a realidade hoje do país seria outra, seria, né? Com certeza. É lógico que também nós teríamos a economia internacional mais forte também, e tudo isso, o investimento, né, de fora seria bem maior, né? Mas tudo isso vem por algum motivo. Com certeza. Mas estamos partindo aí para um 2023 melhor do que 2022, se Deus quiser. E com certeza. Você agora pré-candidato a deputado federal, e com certeza, né, procurem aí saber quem é o Newton Mishi, quem é o japonês da federal, dê uma pesquisada lá, que você vai ter histórias sobre ele, e com certeza vai fazer um ótimo trabalho também na política, aí é o meu desejo, é a minha torcida. Obrigado, pelo menos falta de vontade. Não tem, né? Não tem. Obrigado por ter vindo aqui. Você que assistiu esse programa até o final, se inscreve, curte, comenta, compartilha, nos ajuda aí, tá? Suas considerações. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, agradeço. Foi uma oportunidade maravilhosa de poder estar, né, com ele e com vocês. E agradeço bastante aí pelo todo o carinho que eu tenho recebido, pela consideração. Tá? E que Deus abençoe vocês, a todos nós, a esse país maravilhoso, sempre. Fique com Deus, grande abraço. Até mais.